Olá, estamos de volta com mais um programa História Atual. Toda quarta-feira, você já sabe, 18 horas, nós temos um encontro já marcadinho. Eu, você e um convidado ou uma convidada para falarmos do que está se passando no Brasil, do que está se produzindo dentro das universidades, no campo das ciências humanas, no campo das ciências jurídicas e de outras ciências. A gente sempre traz aqui um convidado para apresentar sua tese, sua dissertação, seu TCC, ou então alguém para batermos um papo sobre a questão ambiental, sobre a política, sobre as pautas que são importantes para a sociedade brasileira. E nós estamos às vésperas de eleições em todo o país, eleições municipais. Nós vamos eleger os nossos prefeitos e os nossos vereadores, ou nossas prefeitas e nossas vereadoras. E é bom, você que acompanha a política, a campanha na sua cidade, você também conhecer um pouco do cenário nacional. Qual é a avaliação que você faz sobre o cenário político nacional? Por que eu pergunto isso? Porque o resultado das eleições do dia 6 de outubro já reflete um pouco o que será em 2026, onde nós iremos escolher presidentes, governadores, senadores, deputados federais e estaduais. Então, é importante que cada um e cada uma escolha os seus candidatos agora, mas de olho em 2026, porque nós temos muitas demandas que não se resolvem na esfera municipal, que são resolvidos na esfera federal. Para isso, a gente tem que olhar para a base, para os municípios, porque o eleitor, o vereador eleito, ele é base para um deputado estadual, federal, e senador e presidente. E às vezes a gente escolhe um candidato ou uma candidata com uma determinada postura, determinada conduta, determinado pensamento, e quando chega para estadual e federal, a gente às vezes se arrepende da escolha que fizemos. Portanto, é importante você avaliar com calma, ainda dá tempo. Estamos ainda a 2 semanas das eleições. Então dá tempo você avaliar, será que esse candidato, essa candidata que você decidiu é realmente alguém que vai defender os interesses da sua comunidade, do seu bairro? Será? Reflita sobre isso. E para conversarmos um pouco sobre o cenário político nacional, sobre as demandas das classes, dos grupos, das comunidades, nós convidamos mais uma vez uma pessoa muito bacana, muito didática. Não saia daí. Depois da vinheta, a gente volta. Olha quem está aqui, Luciane Soares, mais uma vez. Luciane é professora da Universidade Estadual do Norte Fluminense, Darcy Ribeiro, é socióloga e tem desenvolvido um trabalho muito boa na Rádio Universitária Latino-Americana, uma rádio web. É espetacular, Luciane, esse seu trabalho que você faz. O Brasil inteiro devia conhecer esse trabalho que é feito. Luciane é uma das cabeças pensantes. Luciane, obrigado, minha amiga, por estar conosco mais uma vez. Eu que agradeço sempre poder voltar aqui e te parabenizar também por esse trabalho de comunicação tão essencial, espaços democráticos realmente arejados e de crítica, né? Então, a Rádio Web Maíra está no ar aqui da UENF, baseada, inspirada no nosso querido Darcy, no seu romance Maíra, em Paulo Freire, na sua noção de extensão e comunicação,
com uma quantidade enorme de bolsistas, tanto da UENF quanto da UF, de outras universidades. Então, a gente toca música brasileira, latino-americana, fala sobre política e ciência. Muito bom. E aí, vamos lá, pessoal. Vamos acessar a Rádio Web Maíra, que é é uma inspiração para as pessoas conhecerem um pouco o trabalho desenvolvido lá na Universidade Darcy Ribeiro, Norte Fluminense. Luciano, tem uma coisa que está me incomodando, eu acho que não é só a mim. Todos os brasileiros e brasileiras que pensam a sociedade não de uma forma harmônica, ordeira, porque particularmente, eu não quero uma sociedade harmônica, eu quero uma sociedade onde a gente possa quebrar a harmonia de vez em quando, a gente possa questionar e ter o direito de questionar uma suposta ordem imposta por determinados grupos sociais. E nós estamos vivendo um momento interessante, mas negativo. As eleições estão aí, estão vindo, o dia 6 está próximo, e a gente tem visto muita coisa desagradável. Eu queria saber de você, qual é a avaliação que você faz do cenário político brasileiro hoje, olhando para essas campanhas Brasil adentro e Brasil afora? Acho que o primeiro elemento que nos chama a atenção é o pessoal tem usado assim uma virada muito à direita, né, nas principais capitais, ao menos do Brasil. Um segundo elemento importante é o número, mais de 20 prefeituras, onde você tem o que tem se chamado incumbência, né? Ou seja, prefeitos, como é o caso aqui de Campos, né, com a família Garotinho, quer dizer, prefeitos que tentam a reeleição. Isso é importante a gente olhar para o quadro geral das candidaturas, porque salta aos olhos um certo perfil. Homens brancos de classe média, né? Uma eleição muito monocromática, quer dizer, você parece ter muito pouca novidade, tanto em termos de pautas, como em termos do próprio dos arranjos. E aí eu acho que particularmente você vai olhando, por exemplo, o Rio de Janeiro aqui com a capital, né, do Rio. O Eduardo Paes tá super bem colocado contra o Ramagem, que seriam dois candidatos a princípio, né, em oposição. São Paulo eu vou deixar para falar especificamente daqui a pouco, mas agora Belo Horizonte, um outro elemento, agora falando de Belo Horizonte, que você tem em várias capitais, como é o caso de Curitiba, Belo Horizonte, enfim, são empates triplos ou quádruplos, né? Então, você tem um primeiro lugar e depois muita gente que vem empatada ali, mas raramente você tem talvez Teresina, Manaus, com Edmilson, que é do PSOL, mas a esquerda ela vai muito mal nas eleições, né? Quer dizer, ao mesmo tempo, por exemplo, o caso de Salvador, para a gente falar um pouco do Nordeste, você tem ali o Bruno Reis, que é carlista, né? Aliado, aí tem um campo muito posicionado, e esses apoios, né, eles acabam sendo muito ruins para uma discussão de política de cidade, de fato, porque os problemas eles são semelhantes, segurança pública, saúde, mobilidade, essas questões elas vão aparecer tanto nas capitais como São Paulo, como vão aparecer em Manaus. Então, você vê que mesmo no norte do país, onde a questão climática é mais central, você tem candidatos de direita colocando a pauta da segurança pública como a principal pauta, e isso é muito antigo no Brasil, né? Quer dizer, o cidadão ele tem uma adesão ao problema do roubo, da morte, quer dizer, do crime, acaba ocupando um lugar quase que justifica os maiores absurdos em termos de posicionamento.
o que é curioso e contraditório é que nós temos mudado as legislações na busca de maior representatividade de mulheres e de negros, e nós temos uma eleição de brancos e de homens. Quer dizer, isso eu acho um elemento muito interessante, além do fato de que alguns candidatos estão mudando de cor. O Aécio, o ACM Neto, desculpa, o ACM Neto teve até virou um pouco uma brincadeira, né, sobre ele ter ficado um pouco mais escuro em determinado momento, mas eu fiquei muito surpresa quando soube que o Sebastião Melo, que é o candidato à reeleição em Porto Alegre, se declarou pardo. Então, eu acho que é um dado curioso, mas tem algumas razões se a gente olhar as mudanças na legislação e as pautas quando a gente fala das minorias. São Paulo acaba, de uma forma muito ruim, eclipsando as eleições no Brasil, né? O Sudeste, de forma geral. Isso é péssimo. Talvez o Rio menos, porque o Eduardo Paes, provavelmente, pelo que tudo indica, está muito bem colocado nas eleições. O Bolsonaro, mesmo sendo muito forte no Rio de Janeiro, não conseguiu transferir os votos para o Ramagem, né, que não consegue decolar. E agora, recentemente, parece que a Universal decidiu apoiar o Eduardo Paes, que é um dos raros candidatos, né, que entra na Zona Oeste de uma forma muito tranquila, e isso ficou provado já nas eleições presidenciais, quando o presidente Lula vem ao Rio de Janeiro e consegue entrar num território extremamente complexo, que nos ajuda a entender esse problema entre eleições e crime organizado no Brasil, que é algo que sempre tem me feito olhar já muito para o México, né, sobre essas relações absolutamente danosas para a política brasileira e para a democracia, que são as relações entre grupos que atuam em mercados ilegais e candidaturas, e isso passa pelas formas de financiamento, mas também acaba se capilarizando a ponto de, para todos os lados, né, no caso do PCC, que ganhou uma centralidade muito grande na eleição de São Paulo, né, com acusações da proximidade do Pablo Marçal com o PCC, mas apareceram também, quer dizer, outros candidatos que também foram arrolados como próximos. E eu fico me perguntando, no caso de São Paulo, porque também me faz lembrar muito a eleição de 2018 na atuação da Justiça Eleitoral, eu fico me perguntando sobre essa mudança da subida da agressividade e do total desrespeito às regras do debate, tal qual nós vimos até hoje, né, pós-democratização, e se a Justiça Eleitoral, de fato, consegue dar conta, mesmo sendo uma justiça tida como rápida, dinâmica, melhor do que mais dinâmica que as demais, ainda assim a quantidade de absurdos que nós temos visto, eu acho que transforma as eleições em uma espécie de espetáculo dantesco, né? Porque em Fortaleza mesmo teve um debate onde um candidato fala um absurdo, uma baixaria para o outro. Então, eu diria que o legado do bolsonarismo ainda está aí, nessa forma de fazer a campanha, que é você partir para agressão pura, pesada, intensa, não importando se isso é uma verdade ou não. A gente tem visto realmente nos debates o uso de muita fake news ao vivo, e você tem um número de eleitores pouco dispostos a discutir os problemas da cidade, mas muito engajados. Eu acho que a questão do Datena mostra o engajamento em algo muito mais próximo do entretenimento e do espetáculo, no sentido negativo do termo espetáculo, né? Porque não é espetáculo artístico, mas espetacularização da política, que é algo que
a gente teve muito na eleição anterior nos Estados Unidos, né, na disputa, o Trump como uma figura bizarra na campanha nos Estados Unidos, e agora ele tenta novamente voltar, né, à Casa Branca, e muito pouco tempo para se pensar a cidade. Eu fico muito estarrecida, no caso de Porto Alegre, com a possibilidade da reeleição do Sebastião Melo, por conta do que aconteceu recentemente no Rio Grande do Sul, e percebo que acaba sendo um pouco plebiscitário, né? Quem é a favor, quem é anti-esquerda, quem é anti isso, ou anti tal grupo, e quem é a favor ou localizado aí no centro-esquerda. Então, o Centrão vai nadar de braçada, União Brasil com muita força no país inteiro, e, portanto, a gente fica pensando um pouco se há um pragmatismo do voto do nosso eleitor no Brasil, se ele abandonou as utopias de uma mudança social e os custos, né? Os custos das eleições municipais de 2024 para se pensar a democracia. É um pouco essa minha primeira análise. E a máquina, porque a máquina ela vai sendo usada a desigualdade, na medida em que a gente percebe uma não diminuição, a gente também percebe, a gente teve aqui um candidato a vereador em Campos preso com 1 milhão em casa, semana passada. Para que alguém tem 1 milhão em casa durante as eleições? Então, eu acho que esse exemplo, eu acho que a gente deve ter outros pelo país, mas é uma adesão, um certo pragmatismo, talvez, dessas pessoas nesse novo mundo informal brasileiro, quer dizer, pessoas que não têm mais carteira assinada, que não têm mais direito trabalhista e que não têm muito uma explicação. Esses dias, conversando com um motorista de aplicativo, ele vai votar numa candidata de extrema-direita, que ele sequer conhece muito bem, mas porque o candidato dele a vereador pediu que ele votasse. Então, é um pouco não necessário saber por que você está aderindo a tal candidato a prefeito, que pode ser uma desilusão também, aí a gente tem que avaliar. Luciano, você colocou algumas situações aí interessantes. Por exemplo, essas denúncias de envolvimento do crime organizado com algumas candidaturas. E isso não ocorre só no Rio, São Paulo, não. Todos os municípios do Brasil, ou quase todos, a gente não tem um dado estatístico sobre isso, mas pelos comentários que nós escutamos de amigos aqui de cidades do Nordeste ou do Sul e tal, a gente ouve, né, comentários de envolvimento, supostos envolvimentos do crime organizado com candidaturas, né? E que estaria por trás desse envolvimento lavagem de dinheiro. Na campanha para presidente, nós nos deparamos muito com o envolvimento de igrejas, principalmente as igrejas pentecostais e neopentecostais. E também, naquela ocasião, já se comentava, né, que por trás desse suposto envolvimento estaria também lavagem de dinheiro e a presença de pessoas envolvidas com o crime. Você acha, Luciano, que se esse quadro continuar, já é uma realidade, a participação direta de igrejas, de pastores, subindo em palanque, fazendo aí, pedindo prisão de A, de B, etc, etc. Você acha que qual é o futuro para o Brasil da política? De um lado, as denúncias do envolvimento do crime organizado. Do outro, a participação direta de igrejas. Como é que fica, diante disso, pautas que são fundamentais para a sociedade brasileira? Porque o que eu não vejo, pelo menos na minha realidade aqui, é que assuntos importantes para o município estão sendo deixados de lado e as pautas morais estão ganhando corpo. E as picuinhas? Qual é o cenário que nós estamos montando hoje, com presença de igrejas, denúncias de participação do crime organizado,
debates sem nenhuma responsabilidade com o que de fato interessa às cidades. Que caminho nós estamos trilhando? Onde nós chegaremos? A gente, há umas 2 semanas atrás, nós estávamos em Niterói em um seminário Raça e Política, né, com a professora Flávia Rios, e estava lá um pesquisador, Uri Paz, que ele tem pesquisado o assassinato de mulheres na política fluminense, né, no estado do Rio de Janeiro. E ele mostra dados muito interessantes sobre essas áreas da Baixada Fluminense, né? Quer dizer, assassinatos que acontecem à luz do dia, um deles muito conhecido, no pátio de uma Câmara de Vereadores. Então, se a gente olhar, eu acho que essa resposta ela só pode ser dada numa perspectiva de longo, né? De você olhar para os últimos 20 anos no Brasil, né? Nas últimas eleições, nesses últimos, talvez a gente pode voltar talvez a primeira eleição, a eleição do Lula em 2003, mais ou menos para pensar 2024, eu acho que dá aí essa temporalidade necessária. Então, a gente tem uma aposta, né, que faz uma certa concretização do que seria um polo progressista na América Latina, enfim. E ali, muito cedo, a gente já começa, lembrando, né, para quem lembra o mensalão, quer dizer, você já começa a minar um pouco alguns processos que deveriam ter sido, talvez pudessem ter ido por outro caminho, mas, enfim, não aconteceu isso. 2013, quando a gente tem as jornadas ali que começam em São Paulo, tem um elemento importante para entender 2016 e posteriormente a eleição do Bolsonaro, que é um antipartidarismo que a gente percebe, quer dizer, as manifestações começam com uma perspectiva muito interessante, que é a pauta da passagem. Elas ganham corpo no Brasil todo, né? Eu me lembro que até cidades do interior tiveram manifestações. Então, você pensa que se vai em um caminho crítico, e essa pauta é um pouco sequestrada por movimentos ali. Naquele momento, se a gente lembrar, eu me lembro que é mais ou menos a primeira vez que eu vejo o MBL aparecer enquanto esses movimentos chegam, e que são movimentos de direita, né, e são antipartidários. Aí a gente tem o impeachment da presidente Dilma, enfim, não dá para discutir, não é bem o foco agora, mas a gente começa. Aí eu acho que tem dois movimentos que vão mais ou menos de forma simultânea. Na classe média, um discurso anticorrupção, que é um discurso de criminalização também. Ao mesmo tempo que ele é anticorrupção, ele também criminaliza o sindicalismo, ele criminaliza os movimentos sociais, ele criminaliza o MST, mas ele vai mais ou menos assim, numa recuperação de um passado sem o feminismo, sem cotas, quer dizer, ele é bem conservador e anticorrupção mostra o quanto ele é conservador. De outro lado, na base, nas favelas e nas periferias, você tem essa adesão. Particularmente, a gente pode olhar as igrejas, há uma pauta conservadora também dos costumes, e aí você tem a entrada das redes sociais, no caso, via Zap, usadas de forma muito estratégica para uma senhora que tem 50 anos, uma escolaridade, ensino fundamental, e que recebe um Zap e acredita, porque a tecnologia ela começa a produzir esse efeito muito fascinante de que, não, mas se eu recebi o Zap dizendo que é isso, tem que ser verdade, porque eu recebi por Zap. Essas redes elas vão ter muito impacto em 2018 e elas, obviamente, já operam em uma relação com o tráfico, ao menos no caso do Rio de Janeiro, que já estava dada antes, que é uma relação de adesão e de colaboração, né? As igrejas neopentecostais não têm um discurso de perseguição, um discurso moral contra o tráfico no Rio. No caso do PCC, que eu acho que é um pouco
um pouco distinto, né? Porque as facções no Rio de Janeiro elas não entram, por exemplo, você não tem essa associação entre facções e domínio e a relação com as empresas de ônibus de São Paulo. O PCC, que eu acho que tem um nível de organização maior do que as facções do Rio em termos de racionalidade capitalista, ele se torna um player, né? Ele se torna um jogador ativo nas eleições de São Paulo. E por dentro, eu acho que a questão da Alerj e da morte da Marielle mostra a grande mudança. É por dentro das assembleias, quer dizer, são candidatos ao número de delegados, capitão fulano, capitã, que são candidatos. Se a gente pudesse fazer um estudo, eu acho que em outros momentos nós não tivemos eleições com tantos candidatos que são eles próprios representantes de categorias de extrema-direita. Só que, ao mesmo tempo que se tem a pauta moral da segurança pública, a gente está falando também de um aumento na competição que o fundo eleitoral acaba não dando conta, quer dizer, ou se investe tanto dinheiro, cada vez parece que é necessário mais dinheiro para se fazer uma campanha. E isso tem um impacto concretamente na capacidade de engajar o eleitor, né? Quer dizer, quanto mais presença e mais dinheiro, parece que maior se torna uma campanha. E o futuro, como é que a gente faz essa limpa dentro das assembleias, né? Dentro do Congresso? Quer dizer, ontem, enquanto eu estudava para conversar com vocês, eu fui entendendo o orçamento que começa ali com Cunha, mas quem herda é o Lira. Isso. De 247 milhões em 2014, a gente está em bilhões, quer dizer. Como é que você... Eu acho que essa é uma questão importante, decisiva. Como é que você contrapõe uma máquina que depois se mobiliza em cada estado com um Congresso que detém esse valor de dinheiro para emendas, quer dizer, que, ao que me parece, podem ser usadas das formas mais diversas, mas certamente, observando o Congresso conservador, a gente percebe que estamos na mão de uma bancada aí muito conservadora no discurso e muito pouco transparente na prática. É isso. Estamos conversando com Luciane Soares, socióloga da Universidade Estadual do Norte Fluminense, Darcy Ribeiro. Luciane, para a gente encerrar, eu queria que você me falasse um pouco. Estamos em campanha, cada município, cada estado aí pegando fogo. Em nível federal, como anda as pautas dos movimentos sociais? Será que, enquanto o Brasil joga a cadeira para um lado, joga a cadeira para o outro, as redes sociais estão aí sendo o palco principal das candidaturas? E como anda a pauta dos movimentos sociais, por exemplo, das comunidades quilombolas, das comunidades negras, da periferia? Como é que você tem acompanhado esse outro lado desse livro, desse caderno, que é o período de eleição? Está aqui a campanha, os candidatos estão tocando o barco. E, em Brasília, essas pautas que são importantes para os movimentos sociais. O ano passado, eu não vou lembrar exatamente, acho que não me lembro exatamente a época, mas eu lembro que nós tínhamos ido a um evento na Assembleia, na Câmara, acho que de Vereadores, ou na Assembleia. Estávamos em São Paulo para um evento específico do lançamento 40 anos dos Cadernos Negros, e pela primeira vez um número muito grande, tinha um mandato coletivo de mulheres negras do PSOL, enfim, um momento, a Conceição Evaristo foi, a gente teve um número muito grande de parlamentares e pessoas importantes, né, pessoas negras importantes. E naquele fim de semana estourou um caso de racismo com uma certa violência no Brasil. Eu estou tentando recuperar o caso exato, mas são tantos casos. E eu me lembro que eu olhei aquilo e pensei,
que era algo para ação do Ministério dos Direitos Humanos, e até mesmo ali ainda Flávio Dino estava à frente da Justiça. E me parece, eu acho que a questão, por exemplo, para a gente ligar passado e presente, a questão das discussões sobre memória e ditadura, né, que eu acho que é um tema importante desse canal. Eu acho que a gente tem um costume péssimo na esquerda e uma dificuldade de avançar em algumas questões que tem a ver com pautas de direitos humanos que ficam pendentes, mas ou elas têm um momento como muito público, que eu acho que a posse do presidente Lula e a divisão dos ministérios ali, dando mais ministério a mulheres, a preocupação com a questão dos povos originários, ou tanto o Ministério ali dos Direitos Humanos à época como da igualdade racial. Então, eu acho que se monta um ministério que tenta ser o tão representativo quanto é a sociedade brasileira, mas talvez, efetivamente, não só a gente tem uma questão orçamentária que acaba comprometendo muito a ação efetiva desses ministérios, eu acho que o mesmo acontece com prefeituras, quando você tem secretarias para discutir a pauta racial, das mulheres, contra o feminicídio, como você tem, depois você tem, de certa forma, é como se eles fossem ficando invisíveis diante das pautas econômicas dos superministérios, né? Quer dizer, o Haddad, a Tebet, os ministérios que ficam aí, que são os que seriam centrais do ponto de certa forma, saúde, mas... E aí a pauta do meio ambiente, as outras pautas, elas acabam não tendo um lugar, talvez a centralidade que deveriam ter, porque talvez ainda seja uma concepção do ponto de vista estratégico da política brasileira equivocada, porque se a gente devia trabalhar, e um pouco a pauta da Marina tentava isso, dizer que o meio ambiente deveria estar em todas as outras pautas, as mulheres e a questão racial e os direitos humanos de mesma forma, né? Mas acontece que talvez ainda nos falte. Eu acho que a gente sempre tem, a esquerda tem uma questão de quadros, porque a máquina ela tem especificidades no Estado, né? Quer dizer, você entender como o Estado funciona em qualquer, não só no Brasil, já demanda você ter estado em algum momento por dentro dessa máquina. E às vezes você chega, para quem já teve experiência dentro em alguma prefeitura, ou mesmo governo do Estado, ou governo federal, você chega com muitas ideias fantásticas de mudanças, e aí você esbarra nas instituições e toda a cultura política que é colonialista, ou seja, as pessoas, a esquerda e a direita, você tem muito personalismo, as pessoas se sentem donas das pastas, não liberam informação, é um peso burocrático para que algumas coisas muito simples aconteçam. Então, como que nós não conseguimos combater o feminicídio no Brasil? Esse é só um dos exemplos, porque eu acho que ele não é o único, porque eu acho que a pauta racial, quando você olha a morte de jovens em favelas, é de igual importância, mas eu penso que quando você olha os indicadores de feminicídio e o aumento, a gente tem dados concretos sobre o aumento do feminicídio, você percebe exatamente que uma pauta que deveria talvez ter uma centralidade orçamentária, nós temos aqui em Campos uma patrulha Maria da Penha para uma cidade de 500 mil habitantes. É inaceitável pensar que dentro do orçamento você não tenha uma capacidade de estruturar melhor o combate. Eu estou falando da violência contra a mulher porque as pessoas entendem e elas não vão me acusar disso ou aquilo, porque todo mundo, mesmo as pessoas com uma ideologia mais à direita, não podem negar que há um problema grave no Brasil. Ou seja, eu acho que nós temos que sair de um primeiro momento mais do entusiasmo, talvez, era tão ruim o que tinha antes que a gente se entusiasma com um pouco de ar que foi respirado no início do governo Lula. Mas a gente não vai bem, não, nessa pauta das minorias, a gente continua tendo graves problemas
com a questão ambiental, dos garimpos, a gente continua tendo graves problemas na perseguição a ativistas pelos direitos humanos. Aqui no Rio, com o governo Cláudio Castro, eu não preciso entrar em detalhes, porque a política dele é o extermínio. Tarcísio, em São Paulo, de mesma forma. Então, é uma luta. Esses dias eu conversava com o deputado Flávio Serafini, que me falava que ele percebe que a Alerj se tornou ainda mais árida do que sempre foi. Ou seja, assembleias legislativas que após o bolsonarismo, nem o diálogo mais existe. Isso torna a vida dos nossos representantes, né, deputados, enfim, deputadas com uma pauta mais progressista, impossível. E os ministérios acabam também talvez tenha um certo esvaziamento, de fato, de uma potência que seria necessária, mas que deveria ir além do discurso, que teria que, de fato, por via... No caso do racismo, né, quando você não tem as punições necessárias, você acaba perpetuando algumas práticas institucionais que são racistas dentro da universidade, dentro da própria Assembleia. Quer dizer, eu não estou falando nem do racismo na iniciativa privada, eu estou falando onde o Estado pode atuar, porque na iniciativa privada ele pode legislar, mas ele não é a alçada primordial. E eu acho também, eu tenho percebido um certo esvaziamento dos movimentos sociais, as pessoas saindo muito da rua, talvez num ativismo de rede social muito maior do que no ativismo que a gente teve em momentos decisivos, que de fato, ir para as ruas, condenar as violações praticadas pelo governo Cláudio Castro, porque esse é o exemplo mais próximo que eu tenho. E nisso fica a reboque o próprio funcionalismo público e outras pautas que são centrais à democracia. Ok. Batemos um papo aqui com Luciana, sempre um papo bom, didático, informativo. Luciana, muito obrigado, amiga, pela sua participação e dê o seu alô final aí para a galera. Eu tenho acompanhado, eu sempre me pergunto como nós vamos fazer uma mudança nas prefeituras, considerando que os municípios são unidades assim, pós-Constituição de 88 importantíssimos, né? Os municípios têm um lugar central na construção da democracia. Esse perfil de prefeitos, que são os mesmos, com as mesmas pautas, usando a máquina, eu me pergunto como que a gente consegue educar, fomentar espaços para mulheres, quilombolas, os povos originários, negros, quer dizer, estudantes, né, são sempre representações fundamentais na mudança política, porque a desigualdade da competição ela desfavorece a mudança social. Então, assim, é um pouco perguntar o quanto o capital acaba sendo decisivo em uma eleição municipal, na medida em que uma liderança de bairro negra, uma professora aposentada, como a gente tem aqui em Campos, que é uma mulher que talvez não tenha todas as percepções do que é o jogo político, mas que é uma representação genuína, essa é uma pessoa que tem menos recurso para a competição. Então, talvez tenha uma armadilha muito, muito ruim para a democracia, em uma inclusão que é uma inclusão que não produz transformação social, porque, a princípio, nós temos. Nós estamos fomentando a entrada de mulheres na política, se fala que as mulheres têm que estar na política, e quando você olha o perfil, você tem uma prefeita, que eu acho que é em Aracaju, que tem condições de fato de vitória. São homens para todos os lados, portanto, é um pouco essa armadilha, né, que me preocupa. Dizer, não, mas a legislação está aí, é um pouco como o papel da justiça eleitoral. A justiça eleitoral está fazendo seu trabalho. Mas que trabalho é esse, né, que o Pablo Marçal ainda é candidato? O que ele tem que fazer para que ele seja desclassificado do pleito eleitoral? Então, essa é a minha grande preocupação. Quais são as possibilidades de mudança social a partir da política
e como a juventude está se engajando numa possibilidade. Sempre foi muito. A gente sempre teve a juventude como elemento primordial de uma certa dinâmica, né? E aí você vê uma política velha em todos os municípios, uma política de pouca mudança social. E isso eu acho, você ter 20 prefeituras que vão ter o candidato que pode ser eleito no primeiro turno é muito ruim para a democracia. É péssimo, é realmente um retrocesso quando as alianças que foram feitas para acabar com o jogo de uma vez. E isso não favorece o conflito democrático necessário. É isso. Concluímos aqui o nosso papo com Luciana. Luciana, muito obrigado mais uma vez. Obrigado a você que nos acompanha. E um recadinho: não esqueça de se inscrever no canal, de compartilhar a programação, acionar o sino para receber semanalmente o nosso programa. Um abraço a todos e a todas e até a próxima quarta-feira.